É a nossa saudação matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula sobre a matemática do Enem. Bom, nós acabamos de resolver as questões do Enem, então hoje nós vamos falar mais sobre o Enem e como que é a matemática do Enem propriamente dita. Nós estamos na nossa aula 15, né? Na escola nós estamos já no PET 3, na resolução do PET 3. Lembrando que o portal do INEP é o portal oficial do Enem. Perfeito? E lembrando que na resolução da prova nós seguimos a lógica da prova azul, só para você ter uma referência, né, da numeração das questões. Muito bem. Então nós temos a seguinte pergunta, né, que muitos alunos fazem, muitos estudantes fazem. Em matemática, o que mais cai no Enem? Então eu procurei algumas fontes de pesquisa diferentes. Por exemplo, essa fonte que está indicada aqui, né, fala em grandezas proporcionais, gráficos e tabelas, aritmética, geometria espacial, funções, geometria plana, estatística e probabilidade. Já esta outra fonte, né, menciona estatística e probabilidade com uma participação maior, por exemplo, equações e funções, geometria analítica, né, embora a parte dos outros temas ali seja a parte maior. Então, nós vamos fazer aqui uma espécie de semáforo da matemática com o que mais cai e o que cai nem tanto na prova do Enem. Né? Como assim semáforo, Alex? Eu quis dizer o seguinte, eu vou colorir aqui na cor vermelha o que cai muito na prova do Enem. Na cor amarela, o que cai mais ou menos na prova, e na cor verde, o que cai pouco. E além disso, eu vou fazer alguns comentários, tentar passar algumas dicas. Né? O Enem está aí próximo, né? No mês de novembro de 2021. Muito bem. O que mais cai no Enem? Então nós temos aqui os seguintes temas destacados. Nós temos razão, proporção e porcentagem, né, que são temas interligados. Nós temos funções, que é muito recorrente. Nós temos geometria plana e espacial, eu vou comentar um pouco. Nós temos análise combinatória e probabilidade, sendo que a análise combinatória funciona como base para os cálculos de probabilidade mais complicados. Estatística, que aparece bastante e é legal porque estatística não é assim tão difícil, né? Nós temos conceitos de mediana, moda, de médias, né? Trigonometria aparece muito, né? Aparece em física também. As progressões, progressão aritmética, progressão geométrica. As propriedades, né, de diversas coisas matemáticas. Matriz e sistema linear aparece muito também. E a geometria analítica, que aparece menos do que a geometria plana e a geometria espacial. Muito bem, sobre geometria, né, geometria plana e espacial compõem boa parte das questões de matemática, claro. Né? Por esse motivo, estudar as áreas de figuras planas, polígonos e volumes de sólidos geométricos é primordial para solucionar alguns problemas na prova. E eu vou fazer um comentário adicional, que é o seguinte. Quando a gente trabalha com alguns problemas de geometria espacial, a gente acaba fazendo cortes na figura e tenta estudar ou resolver o problema através desses cortes. Então, por exemplo, você tem um corte de um cubo que pode ser um quadrado, por exemplo, o corte da esfera vai ser uma circunferência. Então, a geometria plana, ela acaba sendo muito importante para a própria geometria espacial. Porque esses cortes eles vão ajudar a achar um raio, a achar o lado de um quadrado, a achar a diagonal de um retângulo, coisas do tipo. Né? Então, para saber a geometria espacial, acaba se tornando necessário saber também a geometria plana. E essa questão de áreas e volumes também é muito importante saber, pelo menos, as áreas e volumes básicos, que aparecem bastante também. Razão e proporção. Sabe a famosa regra de 3? Razão e proporção também são necessárias para mandar bem no Enem. Isso não significa que vá cair uma questão falando diretamente sobre esse assunto, mas ele pode ser necessário para interpretar e chegar à resposta de um problema. Como assim, Alex? Por exemplo, questões envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E aí que está, que podem aparecer mesmo em outras provas, que não seja prova de matemática. Pode aparecer em física, química, talvez até biologia, enfim. Então, saber lidar com esse tipo de grandeza é bastante importante. Na matemática financeira, nós temos porcentagem, juros simples e juros compostos são outros conteúdos que você pode esperar nas questões de matemática do Enem. Sempre cai.
Nesses casos, decorar a fórmula é necessário para poupar tempo ao solucionar os problemas. Bom, então aqui um comentário, né? Vocês que me assistiram aí o tempo todo, vocês sabem que eu sou muito a favor do raciocínio e não tanto da fórmula. Mas no caso, por exemplo, de juros simples e juros compostos, você saber a fórmula, né, vai te dar agilidade, vai te dar tempo. Então, tem algumas fórmulas na matemática que a gente realmente precisa saber, que é o caso. Mas assim, eu sugiro que você primeiro entenda a fórmula, né, por que ela é daquela maneira, e depois você grava a fórmula. Porque se você esquecer, você consegue recuperar a informação através da lógica. Probabilidade e estatística. Análise combinatória, média, moda, mediana, olha só que eu já tinha comentado, e desvio padrão, são temas recorrentes na prova de matemática do Enem. Aqui também vale a pena estudar a análise de gráficos e de tabelas para resolver os problemas com mais facilidade. Ok? Vou comentar mais para frente, mas em muitos problemas desses assuntos, o problema em si é apresentado através de tabelas, de gráficos, para você interpretar e depois calcular, por exemplo, a mediana usando o gráfico. Às vezes a linha da média aparece num gráfico de barras, por exemplo. Muito bem. Então, o que nós temos aqui com alta incidência? Gráficos, tabelas e diagramas, as funções, estatística, probabilidade, análise combinatória, razão e proporção, porcentagem em matemática e financeira e geometria plana e espacial. Então, nosso semáforo vermelho indicando que isso aparece muito, muito, muito. E aqui um comentário adicional também muito importante, gráficos e tabelas aparecem em qualquer matéria do Enem. Então, a interpretação de gráfico, né, é para a vida. Então, se você pegar a prova do Enem, aparece um gráfico lá ou um infográfico lá em biologia, aí vai aparecer até em filosofia, né? Qualquer disciplina, a princípio, pode aparecer informação dada para você através de um gráfico, de uma tabela. Muito bem. Agora, coincidência média, tá? Eu coloquei aqui as sequências, que são progressão aritmética e progressão geométrica, e coloquei também trigonometria. Então, assim, se nós pensarmos na matemática do ensino médio, nós temos na geometria a geometria plana, a geometria espacial, a geometria analítica e vai no pacote também a trigonometria. No ensino médio, qualquer coisa que não é uma dessas 4 coisas é chamada de álgebra, perfeito? E a trigonometria também vai ter muita relevância na disciplina de física, porque naquela parte de dinâmica, na parte de decomposição de forças, né, frequentemente a gente tem uma força que é a diagonal, né, a hipotenusa de um triângulo retângulo, e essa força vai ser decomposta nas suas componentes perpendiculares, ortogonais. Então a força F com um ângulo θ, por exemplo, vai ser decomposta em F cosseno de θ e F seno de θ. Então aí a trigonometria vai ter uma participação muito importante também na física. Então, sabendo trigonometria na matemática já vai te ajudar também na prova de física. Agora, o que não aparece tanto assim? Vamos ver? A aritmética, ou seja, continhas, né? O Enem não cobra tanto assim propriedades de contas numéricas, digamos assim. Fórmulas é uma coisa que não cai tanto assim também no Enem, felizmente, né? Vale um comentário que até me surpreendeu, né? Nesses últimos anos o Enem tem sido menos conteudista, estou falando de matemática, tá, gente? Nesses 2 últimos anos, né, para minha agradável surpresa, ela tem sido uma prova muito mais focada no raciocínio e na interpretação do que em fórmulas e propriedades propriamente ditas. Conjuntos numéricos não aparece tanto assim. Equações e inequações também não, exceto a equação do primeiro e segundo grau, que aparecem muito, mas outros tipos de equações não aparecem tanto. Matrizes, o que cai de matrizes, Alex? Mas a interpretação, né? Igual eu falei das tabelas, muitas vezes ele tem uma matriz que representa alguma coisa. Então você tem que saber, aquela linha da matriz representa o que no contexto? E aquela coluna da matriz representa o que no contexto? Tá? Então, esse tipo de coisa é o que cai quando aparecem matrizes. Dados apresentados através de matrizes e você tem que saber interpretar essa matriz. Logaritmos e geometria analítica. E aqui tem um asterisco, né?
Os dois aparecem pouco, mas quando aparecem, eles provocam dificuldades, né? Porque geometria analítica acaba sendo menos explorada na escola do que as outras, e logaritmos, né, arrepia os cabelos da nuca, assim, de muitos estudantes, né? Então é questão de você familiarizar, entender o contexto, entender o que é o logaritmo e saber usar algumas propriedades. Bom, vamos discutir juntos o que é preciso saber sobre esses assuntos para estar bem preparado para a prova de matemática e suas tecnologias. De novo, gente, menos conteúdo, mais raciocínio. No seguinte sentido, não adianta você saber um monte de fórmulas e você não saber quando que você tem que usar uma fórmula, por exemplo. E acredito que isso valha tanto para a matemática, como para a física, como para a química, né? Para as exatas. Não adianta você saber 120 fórmulas de física se na hora que aparece um problema você não sabe se aquilo é um movimento retilíneo uniforme, se é um movimento retilíneo uniformemente variado. Não adianta você saber fórmulas de logaritmos se você não consegue saber qual propriedade que você vai usar numa determinada situação. Bom, os gráficos, gente, olha só essa imagem, tá? Aqui, ó, Enem 2020, né? Vocês estão vendo ali, ó, no diagrama Enem 2020. Todos esses gráficos e infográficos, todos eles foram retirados da prova mais recente do Enem, só de matemática, né? Então imagina, né, no Enem inteiro é muito mais ainda, né? Então, assim, você não pode se dar ao luxo de não saber interpretar gráficos, tabelas, diagramas, né, e infográficos também. Funções, o que você poderia saber, né? Deveria saber a definição formal, né? O que é domínio, o que é imagem, essas coisas. Modelagem matemática, o que eu quero dizer, né? O que eu posso modelar com uma certa função? Por exemplo, com uma reta, né? Eu posso modelar grandezas diretamente proporcionais, eu posso modelar juros simples, como exponencial, né? Eu posso modelar, por exemplo, juros compostos, né? A reta está associada à progressão aritmética, a exponencial está relacionada à progressão geométrica, né? Então, saber assim, o que pode ou não ser modelado com aquilo. Então, por exemplo, né, uma coisa bem típica, bem importante, né? Você olhar para uma questão e pensar, eu posso ou não posso resolver esta questão com regra de 3? Se puder, ótimo, porque regra de 3 é uma coisa relativamente simples que a maioria das pessoas domina bem, né? Mas tem que ter essa noção, né? Falar, não, aqui não posso usar a regra de 3 porque vai dar errado. Por exemplo, exemplo simples, né? O seno do ângulo não é proporcional ao ângulo. Se o ângulo passa de 30 para 60 graus, o seno do ângulo não vai ser duplicado. Então, é uma situação típica que você não pode usar regra de 3, em que você não pode usar regra de 3. A manipulação das funções, né, fazer conta com função. O repertório, né, incluindo gráficos, né? Como assim um repertório, né? Então, vamos desenhar aqui algumas que aparecem bastante, tá? Algumas funções que aparecem bastante, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui uma reta, né, função linear afim. Outra, né? Então, vamos escrever aqui, ó, y igual a ax mais b. Você pode ter também, deixa eu só trocar a cor aqui, que essa cor não está muito legal, né? Então, ó, a reta y igual a ax mais b. Outra que muito aparece, a parábola y igual a ax2 mais bx mais c. Outra que aparece bastante, né? A função do tipo exponencial, ó, y igual a k vezes a elevado a x, lembrando que pode ser uma exponencial crescente, mas pode ser também uma exponencial decrescente, tá? Esse caso aqui é o caso no qual o a está entre 0 e 1, e o caso de cima é o caso em que a base a é maior do que 1. Né? Então, saber assim, conhecer as funções básicas, né? Outra que às vezes aparece, né? A função modular, aqui, ó, y igual a módulo de x. Então, quando você for fazer sua revisão para o Enem, revisar essas funções mais comuns, né? As funções trigonométricas também são é importante você ter uma noção do gráfico delas, né? Então, dá uma revisada, né, nessas funções básicas e no contexto que elas aparecem, para você não ter dificuldade na hora da prova. Perfeito? Muito bem. Estatística, o que nós temos? Medidas de centro. Então, são média, média ponderada, moda e mediana, medidas de dispersão, variância e desvio padrão. Probabilidade, nós temos os fundamentos, né? Então, o conceito de probabilidade, né? A razão é entre o número de casos que você deseja e o total de casos possíveis. E probabilidade condicional, né? Sabendo que alguma coisa já aconteceu, qual é a probabilidade de outra situação acontecer, outro evento.
Análise combinatória, saber distinguir entre permutação, arranjo e combinação. Ok? Então, permutação e arranjo, a ordem importa, combinação, a ordem não importa. Qual a diferença entre permutação e arranjo? Permutação, o número de elementos é o mesmo número de posições, entre aspas. Você tem 4 pessoas para sentar num sofá de 4 lugares. Arranjo, você tem mais objetos, entre aspas, do que posições. Você vai escolher 4 pessoas de um conjunto de 10 para sentar num sofá de 4 lugares. Então, saber distinguir essas situações. Razão e proporção, já comentamos no início ali, ó, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Regra de 3 simples e composta, né? A composta traz dificuldades, mas não tem caído muito no Enem. Porcentagem de matemática financeira, ó, comentei as fórmulas, então vamos comentar aqui, ó. Aqui, ó, juros simples, né? Como é que é? O montante é igual o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, essa taxa decimal, ok? E eu gosto muito dessa formulação de cima, porque para você passar para juros compostos, né, você simplesmente tira o t daqui de dentro e ele vira potência, 1 mais i elevado a t. Então, pelo menos essas duas. E as geometrias, né? Geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Das sequências nós temos PA e PG, e uma que não é PA nem PG, que às vezes aparece, a sequência de Fibonacci, né? Aquela assim, ó, 0, 1, aí você soma, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, ok? 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8. Cada número, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores, começando com 0 e 1. Por quê? Se cair, já fica mais rápido para você. Trigonometria, fundamentos, funções e gráficos e as aplicações, por exemplo, em ondas, coisas do tipo assim, né? Aplica trigonometria. Álgebra elementar é aritmética e operações, que não cai muito. Conjuntos numéricos, saber pelo menos esse aqui, ó. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Equação e inequação do primeiro e segundo grau. Matrizes já comentamos, né, especialmente a interpretação de matrizes, e geometria analítica cai retas e circunferências, né? Quando cai circunferências o pessoal tem dificuldade. Logaritmo, a definição e as bases especiais, a base 10, logaritmo decimal, você não precisa escrever a base. Quando a base for o número especial é da matemática, é o ln de x, logaritmo natural. E as propriedades, né? Então, uma especialmente essa aqui, ó, logaritmo numa base qualquer de uma potência de x, o que você pode fazer? Essa potência, você pode passar ela aqui para frente multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, p vezes logaritmo de x na base b. Né? Especialmente legal saber essa. E as aplicações de logaritmos, ok? Que aparecem nos problemas. Estas são as nossas referências do ensino médio, ok? E eu gostaria de agradecer a vocês. Eu gostaria também, né, como nós estamos terminando essa etapa, eu gostaria de agradecer aqui algumas pessoas, né? Gostaria de agradecer a Escola Estadual Marilson Murgel, em Belo Horizonte, onde eu trabalho, ok? Gostaria de agradecer a Rede Minas, né, toda a equipe aqui, né, tem muitas pessoas aqui atrás das câmeras, inclusive, que vocês não estão vendo, que são sensacionais, né? O povo lá em cima do estúdio, o diretor, a Escola de Formação de Professores do Estado de Minas Gerais e também, claro, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais com este projeto. E eu gostaria de mencionar algumas pessoas em especial, ok? A diretora da escola, a professora Sônia Marinho, o professor César Garófalo, de matemática, que me fez o convite para estar aqui, a professora Selmara, de matemática, a coordenadora do projeto aqui, a Cláudia Rodrigues, o diretor da Escola de Formação, professor Weiner, e a professora Mônica aqui também, da Escola de Formação. Gostaria de parabenizar o governador Romeu Zema, a secretária de Educação Júlia Santana e a secretária adjunta Geniana Faria pelo projeto. E principalmente gostaria de agradecer a você que me assistiu aí nesse Enem o tempo todo pela sua paciência. Espero que tenha sido útil, que tenham sido úteis essas aulas. Muito obrigado de coração a todos vocês. Fiquem com Deus.